No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, vem traçando uma sequência de um diálogo entre Jesus e os fariseus, que eram os mestres da lei na época. Era o que a gente pode considerar hoje como os religiosos, os fanáticos. Os fariseus, eles se tornaram fanáticos religiosos porque eles eram muito mais presos aos rituais que envolvia a religião judaica do que a adoração a Deus de verdade. Como Jesus fala que Deus está procurando adoradores em espírito e verdade. Pessoas que venham a adorar a Deus de todo o seu coração. Adorar a Deus sobre todas as coisas. E certamente o que Jesus queria dizer e ensinar é que Deus estava muito mais preocupado com o seu coração do que com os rituais em si. Porque aquilo que foi ensinado àquele povo, as leis de Moisés, elas vêm para ensinar um povo que não sabia absolutamente nada sobre nada. Eu vou detalhar melhor isso. Mas, por exemplo, os fariseus aqui no capítulo 7 de Marcos, eles questionam Jesus e a todo tempo eles buscavam questionar Jesus para ter motivo para provar que Jesus estava contra a lei, né? Eles queriam provar que Jesus era um homem mentiroso. E aqui no capítulo 7 eles vêm confrontar Jesus a respeito do fato dos discípulos estarem comendo sem terem lavado as mãos. Porque higienizar bem as mãos é um dos processos da religião judaica. Você não pode comer nada sem higienizar muito bem as mãos. E tem um ritual específico, inclusive, para você higienizar as mãos e higienizar os objetos, os utensílios. Tem um método específico para higienizar o copo, um método específico para higienizar a panela, a vasilha de metal, as camas. É tudo assim, muito cheio de rituais. Mas por que tudo isso? Esse povo, os judeus, quando Deus entrega essas leis a Moisés, essas orientações, é um manual de como se você estivesse educando crianças do zero. Por quê? Essas pessoas viveram durante anos como escravos no Egito. Depois passaram 40 anos no deserto. E a Bíblia vai falar que os pais dos pais, os pais e os avós que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Então, aqueles 40 anos no deserto, foi feita uma peneira de modo que sobreviveu já a terceira geração do povo que saiu do Egito. Ou seja, um povo que nasceu e cresceu no deserto. Eles não tinham noção alguma de civilização. Aqueles que vieram como escravos do Egito ainda tinham pelo menos uma noção de convivência, de como era a vida civilizada dos egípcios. Mas esses que vieram do deserto e entraram na Terra Prometida foram a terceira geração. Então eles nasceram, cresceram e tudo que eles sabiam era aquilo ali que eles tinham vivido no deserto. Que o maná, Deus mandava o maná, Deus colocava nuvem de fogo durante a noite para aquecer o povo. Enfim, a vivência que eles tinham era aquilo ali. Então a gente pode comparar esse povo a bárbaros, que não tinham noção de absolutamente nada. O único que tinha alguma noção de alguma coisa ali era Moisés, porque tinha contato diretamente com Deus. Então, as instruções que Deus passa àquele povo ali é como você pegar uma criança hoje e alfabetizar o ABC, que para mim, para você que está me ouvindo, pode parecer bobagem, mas para uma criança é o início. Então, a gente tem que dizer o básico do básico, que olhando hoje para a gente parece ridículo, por exemplo, ensinar como lavar as mãos, ensinar como higienizar as partes íntimas. É nisso que se baseia a lei judaica e a lei de Moisés que eles seguem até hoje, ao pé da letra. Então, o que é que acontece aqui? A partir do versículo 14, Jesus chama eles de hipócrita, e em várias passagens Jesus chama os fariseus de hipócrita. E a partir do versículo 17, do versículo 14, perdão, Jesus diz: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com essa comparação. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser consumidos. Ele continuou: O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, é, na verdade, as restrições alimentares, elas foram estabelecidas como uma proteção à saúde de um povo que viveu 40 anos no deserto, sem muitos recursos. É, a, a crença dos antigos, né, os mais velhos, costumam muito falar em algo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se chama carne remosa. E carne remosa são aqueles tipos de alimento, aqueles tipos de carne que a gente, quando está com algum ferimento, pós-cirurgia, tiver com algum tipo de inflamação, não deve comer. Por quê? São carnes que causam inflamações. E a carne de porco, a carne de pato, os animais aquáticos sem escama, como camarão, lagosta, peixes de pele, camarão, são carnes remosas. Carne remosa são carnes muito ricas em proteína e gordura animal, consideradas carnes pesadas, não recomendadas para quem está passando por algum processo de inflamação ou cicatrização, como eu acabei de dizer. E é lógico que Deus sabia de tudo isso antes de nós sequer imaginarmos. Afinal, foi Ele quem criou todas as coisas. E assim Deus classificou os animais que aquele povo, ali, naquela circunstância, não deveria comer, considerando eles animais imundos. Aquele povo viveu no deserto por muitos anos. E ali circuncidavam seus filhos, que é uma também ordem, né, de Deus para o povo judeu, que os meninos precisavam ser circuncidados. E se alimentar desse tipo de carne poderia sofrer diversas complicações, que hoje poderíamos chamar de complicações cirúrgicas, e esses ferimentos, e além do mais, esse povo viveu 40 anos no deserto e poderiam sofrer diversos ferimentos que seriam normais para quem caminhava durante todo o tempo e durante 40 anos. E se eles consumissem essas carnes remosas, o risco de inflamação e infecções seria altíssimo e poderia gerar diversos problemas, como até possíveis amputações de membros. Lembrando que todos precisavam estar saudáveis para caminhar no deserto. Então, essa é a lógica da restrição alimentar de carnes. Tem algumas passagens na Bíblia, aliás, em muitas passagens da Bíblia, tem questões que vêm à tona esse quesito de alimentação. Por exemplo, na passagem do livro de Daniel, quando o povo judeu estava dominado, né, escravizado pelos babilônios, o rei Nabucodonosor separa alguns jovens para servi-lo. E desses jovens destaca-se Daniel. Daniel, deixa eu olhar aqui o nome deles, porque depois esse nome muda, e eu só lembro do nome que mudou, não lembro do nome antigo. Eles se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois eles são rebatizados na Babilônia como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficando mais conhecido como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a eles é oferecido carnes e vinhos, que era o tipo de comida que o rei Nabucodonosor comia, e ele ordenou que fosse servido para esses jovens, para que eles ficassem bem alimentados e pudessem servir ao rei. Só que Daniel, ele toma a atitude de dizer que ele não ia consumir esses alimentos, porque ele não iria ficar impuro por conta daqueles alimentos. Só que essa questão da pureza e impureza, nesse ponto de vista aqui,
não se trata só do que ele, do alimento